Boa noite. Meu nome é Jomar. Hoje eu vou contar um relato real que começou com um atalho bobo e terminou com uma pergunta que não me larga. Por que certas trilhas só existem quando a noite cai? O nome dessa história é A Trilha que Não Existia de Dia. Se você estiver ouvindo à noite, deixa uma luz acesa e vem comigo. Eu cresci perto de morro, acostumado a cheiro de terra molhada e a ouvir gente mais velha jurando que vereda boa se oferece sozinha. No começo daquele outono, eu aceitei um serviço de topografia numa área de reflorestamento no interior. Mapa na mão, GPS que perdia o humor sob copa densa, dias de inspeção, noites de estrada. Havia um caminho principal, aberto por máquinas, e um traçado secundário, reto como risco, que descia até um riacho com pedras lisas. De dia, era só isso. No fim de tarde, no entanto, um detalhe começou a me pinicar. Entre a clareira e o barranco, um corredor de árvores parecia formar um arco que, quando a luz baixava, se fechava num tom mais escuro. Não era sombra comum. Era como se o mato se organizasse para dizer por aqui. A primeira vez que eu notei, fiz pouco caso. A segunda vez, parei. A terceira, decidi testar. No mapa, não havia nada além de vegetação secundária. Os locais diziam que ali não tinha passagem há muito tempo, que o gado evitava. De dia, eu caminhava, marcava, voltava. À noite, na hora de ir embora, aquele arco insistia. Até que, numa terça de céu baixo, eu encostei a caminhonete na beira da clareira, peguei a lanterna e disse em voz alta para eu mesmo: 5 minutos só para eu ver o que é. A lanterna cortou o primeiro metro e entregou o resto à penumbra. O som do mato mudou. Ficou menos difuso. A luz formou um corredor com paredes de folhas. Eu avancei. O chão era firme, diferente do resto da área que ainda tinha barro solto das últimas chuvas. Passos macios, sem enrosco. Uma brisa morna vinha de dentro, o que não fazia sentido àquela hora. Em certo ponto, um cheiro leve de capim verde se misturou a algo doce que não era flor. Mais tarde, eu reconheceria como cheiro de casca fresca de eucalipto. A trilha estreitou, me obrigando a virar o ombro. Mais adiante, abriu de novo, revelando 2 pedras chatas como bancos lado a lado. Eu não lembrava dessas pedras de dia. Sentei por um instante, toquei a superfície fria e, quando me levantei, ouvi um som curto de água caindo em queda mínima, como alguém derramando uma caneca devagar. Segui atraído pelo barulho, até perceber que a lanterna desenhava sombras de galhos que eu não via quando o sol estava alto. No fim, a trilha desembocou numa ponte de troncos, simples. Eu juro que no dia anterior eu tinha cruzado ali e não havia ponte. Havia só o riacho raso. Encostei a bota, testei o peso. A madeira não gemeu. Dei meia volta antes de atravessar. Era muita novidade para um caminho que oficialmente não existia. No outro dia, voltei cedo, disposto a provar a mim mesmo que a imaginação tinha inventado degraus onde havia desnível. A clareira estava igual, mas o arco de árvores era só um arco qualquer, sem corredor. As pedras chatas pareciam 2 pedras sem graça em meio a outras. E o ponto da ponte era só um trecho mais largo do riacho. Nenhuma marca de corte, nenhum tronco arrastado. Eu até ri sozinho. Aquele riso de quem não quer dar assunto para o inexplicável. Trabalhei, marquei as coordenadas, cumpri a rotina. Mas, ao cair da tarde, o arco escureceu outra vez. Na terceira noite levei um colega, o João, que morava ali por perto e conhecia a vereda como quem conhece rosto de parente. Ele tinha aquele ceticismo prático de quem já viu muita história crescer no andar da conversa. Paramos a caminhonete, apontei a lanterna. O corredor se formou do mesmo jeito. Linhas do mato se alinhando como quando a gente passa o pente numa franja. O João arregalou o olho, mas disfarçou. Deve ser efeito da luz, Rafa. A gente entrou. O chão, de novo, estava firme. As pedras chatas no lugar. O som de água, lá adiante. A ponte, igual. Eu pedi para ele lembrar cada detalhe, para que no dia seguinte a gente voltasse e comparasse. Topado. No amanhecer, dividimos café e teimosia. Entramos. O arco existia, mas faltava intenção. Aquele corredor de noite parecia gesto. De dia era vegetação sem desenho.
As pedras chatas estavam menos chatas, mais triangulares. Não havia som de água. No ponto da ponte, o riacho corria banal. E a margem mostrava uma marca de pisada antiga, tão antiga que já tinha virado relevo. O João coçou a barba e disse só: estranho. E como se chamasse por cuidado, uma revoada de pássaros menores riscou o céu e sumiu em direção ao lajedo. Eu tentei ser racional. Talvez a trilha existisse de fato e só fosse mais visível à noite por causa do contraste da lanterna. Talvez o barulho de água fosse vento encanado. Talvez a ponte fossem troncos que a corrente empurrava e depois recolhia. Passei o resto do dia em tarefa miúda, mas com a trilha batendo no fundo da cabeça como tambor pequeno. No fim da tarde, a gente desceu para a vila. No bar do Benício, o assunto foi esbarrando no tema até que o dono, secando o copo, perguntou direto: "Cês estão mexendo no corredor do lajedo?" Eu disse que sim, que queria entender o fenômeno. Ele coçou a nuca e comentou que, menino, a mãe dele dizia que ali tinha caminho de promessa, que só se mostrava para quem precisava chegar. Eu perguntei chegar aonde. Ele respondeu: depende de quem pede. Eu ri por educação e anotei mentalmente. De madrugada, na pousada, tive um sonho raso em que eu caminhava pela trilha sem lanterna, guiado por um brilho sem fonte, e parava diante de um portão de madeira com uma fita presa, branca amarelada. Acordei com o coração na garganta e um gosto de folha na boca. Na noite seguinte, voltei sozinho. Antes de entrar, respirei fundo e falei como quem bate numa porta amiga: eu vou até a ponte e volto. A lanterna cortou de novo o corredor. 3 passos, cheiro de eucalipto. 5 passos, as pedras chatas. Eu encostei a mão de leve e, por reflexo, sussurrei: com licença. O barulho de água ficou mais claro. A ponte me esperava. Atravessei um pé depois do outro, atento ao balanço. Do outro lado, o caminho se alargou um pouco e a vegetação mudou de densidade. Passei a perceber pequenas fitas de pano atadas em galhos, tão desbotadas que já eram quase do mato. Fitas de promessa, odres de tempo. Ao longe, um brilho amarelado, não de lanterna, não de lua. Avancei. Se você curte histórias de terror em tom de relato real, já se inscreve nos Sussurros do Além e ativa o sino. Toda semana tem história nova com ambientação que dá para sentir na pele. Agora volta comigo para dentro do corredor. O brilho vinha de um claro onde uma árvore mais grossa se havia aberto no meio, formando uma fenda larga, como 2 mãos que não se tocam. No chão, alguém tinha organizado pedras menores em círculo, e no centro havia um copo de vidro, simples, com água pela metade. Não tinha vela, não tinha imagem, não tinha nada que apontasse uma religião específica. Tinha cuidado. A água não refletia minha lanterna do jeito normal. Parecia um pouco mais funda do que era. Ao lado, um pedaço de pano dobrado, limpo. Eu falei baixo outra vez, sem saber para quem. Não vou mexer. Foi quando ouvi passos, leves, vindo por trás. Girei a lanterna. Ninguém. Mas a trilha, que até então tinha uma direção só, parecia agora ter 2. Uma de volta para a ponte. Outra, mais fina, contornando a grande árvore e descendo numa inclinação por onde a luz não chegava direito. Eu não deveria, mas desci alguns metros. O cheiro mudou, ganhou um toque de ferro, como quando a gente corta o dedo. A sensação de estar sendo observado ficou mais nítida, porém sem ameaça. Parei num ponto em que a terra estava mais fofa, como se alguém tivesse pisado há pouco. Apontei a lanterna e vi uma marca estreita no barranco. Não de bicho, não de bota. Parecia uma marca de saco arrastado. Um arrepio morno percorreu meu braço. Voltei. Nos dias seguintes, a trilha se comportou como se tivesse combinado comigo. De dia, nada além de mato. À noite, caminho limpo. Eu comecei a sentir que havia horários em que o corredor aparecia mais sólido, como se eu pudesse passar correndo que ainda assim ele me seguraria. Em outras noites, era quase uma sugestão que eu precisava aceitar para ela se confirmar. Levei mais gente, gente do trabalho, gente da vila. De uns, o corredor se escondia, deixando só mato e graça. De outros, se abria como cortina de teatro no gesto certo. Eu vi um homem alto, calado, que trabalhava de vaqueiro, chegar até a clareira,
encostar a mão no tronco e chorar sem som. Ele só disse uma frase: encontrei. Não perguntou nada para mim. Virou e foi embora. Na metade daquela temporada, uma senhora de chapéu claro apareceu na obra procurando por alguém que soubesse de muita mata. Acabou me encontrando. Era Dona Elza, professora aposentada, moradora antiga. Trazia numa sacola de pano um caderno com recortes e bilhetes. Disse que vinha deixando copos de água no lajedo desde moça, depois que a irmã sumiu numa vereda em viagem curta, daquelas que deveriam durar um dia e duraram o resto. Nunca mais acharam. Ela falou com a serenidade de quem acostumou a esperar. Eu mostrei a trilha à noite. Ela não estranhou. Só comentou: algumas coisas só se orientam no escuro. O jeito que ela falava me impediu de fazer perguntas ansiosas. Caminhamos até a ponte. Ela tocou um nó de uma árvore. E o nó devolveu um brilho quase de olho. No claro do copo, ela trocou a água como quem troca lençol. E deixou dobrado o pano limpo no mesmo lugar. Eu perguntei se ela queria ir mais fundo. Ela respondeu: hoje não. 2 dias depois, quando cheguei, encontrei pegadas que não eram minhas nem de animal comum. Pegadas leves de sola lisa. Segui e vi que o copo estava vazio. Pela primeira vez, a água tinha sido bebida. Um susto bobo me cortou o peito, e eu pensei em coisa ruim. Mas, junto do copo, havia um pedacinho de fita nova, branca de verdade, amarrada à raiz. Alguém tinha sido atendido. Era o que a minha cabeça quis acreditar. Eu me apaixonei pela trilha de um jeito estranho, como a gente se afeiçoa a um cachorro que não é nosso. Comecei a perceber pequenos sinais. Em certas noites, o corredor cheirava a fumaça de fogão de lenha, coisa de casa. Em outras, vinha um sopro gelado que lembrava rio de montanha. Quase sempre, em algum ponto, eu escutava vozes muito baixas, como se fosse conversa lá adiante. Sem palavras, só o ritmo de quem fala e respira. Nunca me senti em perigo. Eu tinha medo, claro, mas medo limpo. Desses que avisam, não desses que derrubam. Um sábado a trilha me chamou mais cedo. Mesmo com luz ainda de fim de tarde, o corredor já tinha se ensaiado. Entrei. A ponte rangeu pela primeira vez. No claro dos copos, água mais turva. E, no chão, marcas de sapato pequeno, de criança. Isso me gelou inteiro. Fiquei parado, uma mão no bolso, a outra segurando a lanterna baixa, como quem respeita a igreja. Foi aí que meu rádio de mão deu um chiado. Pegou nada e, em seguida, uma frequência de algum lugar soltou uma palavra curta, quase brincando com o ar. Volta. Eu congelei. A palavra podia ser coisa da minha cabeça. Podia ser coincidência de rádio. Mas eu obedeci. Saí devagar, repetindo mentalmente um obrigado sem destinatário. Na manhã da segunda-feira, o dono da área pediu que a gente marcasse e fechasse os acessos não oficiais, por causa de risco de acidente e seguro. Dito de outro modo, a trilha que só existia à noite precisava não existir nem à noite. O pedido me atravessou como vento frio. Eu poderia simplesmente dizer que ali não havia nada de dia e pronto. Mas o certo era ao menos orientar. Levei fitas vermelhas de sinalização e plaquinhas de aviso. De tarde, fixei as placas na borda da clareira. Quando a noite caiu, o corredor se formou sem cerimônia, e as fitas ficaram estranhas, como notas desafinadas numa música que sabe a própria melodia. Eu respirei fundo. Toquei a primeira fita e pedi licença. Coloquei a placa um pouco mais para trás, deixando o corredor nascer sem obstáculo. A placa não briga com vento, e a gente não briga com água correndo. Numa das últimas noites antes de eu encerrar o trabalho, eu fui mais fundo do que tinha ido. Apontei a lanterna na segunda bifurcação, aquela que descia pela sombra. O cheiro de ferro voltou. Vi no barranco cravos enferrujados onde um dia alguém prendeu um tecido. O tecido não estava mais, só a ferrugem dizendo foi aqui. O pouco de água que escorria formava um risco na terra, e eu segui com a ponta da botina desenhando ao lado. Cheguei a um ponto em que árvores se debruçavam num arco mais baixo, quase me obrigando a ajoelhar. Eu não ajoelhei, respeitei o limite, fiz um sinal, agradeci e voltei pela mesma trilha, contando passos sem contar. Naquela madrugada, sonhei outra vez com a fita branca num portão de madeira.
Só que agora a fita desamarrava sozinha e caía devagar. Acordei com o barulho da pousada começando o dia. Fui cedo ao bar do Benício, que abria para pão e conversa. Ele me contou, sem eu perguntar, que uma família da vila vizinha tinha achado naquela noite a prova que faltava de um parente que sumiu na década passada. Uma carteira de identidade, seca, dentro de um saco plástico em perfeito estado, amarrada em raiz de árvore, deixada por alguém em algum ponto mais alto, como quem devolve. O lugar era na direção do lajedo. A família agradeceu ao campo e à mata, acendeu vela em casa. Eu fiquei quieto. Paguei o café e voltei para o serviço com uma certeza que não ajuda. A trilha atende gente. Meu último dia no projeto chegou com o céu muito claro. Devolvi equipamento, assinei papel, despedi. Antes de ir embora, estacionei na clareira como quem diz até logo. De dia, o corredor era nada. Mas uma borboleta clara pousou na minha manga e ficou um tempo mais do que borboleta costuma ficar. Eu falei sozinho, do jeito que aprendi naquele lugar. Obrigado. Quando dei partida, o rádio do carro, que só pega música velha, entrou uma estação que não era dali, e uma voz falava sobre rota, sobre encontrar passagem. Eu troquei de estação. Voltou, desliguei. Resto de eletrônica cansada. Meses depois, eu voltei por conta própria, fora de contrato, só para saber se a trilha continuava fazendo seu trabalho noturno. Parei na entrada da clareira, já com noite feita. O corredor se mostrou pronto como se me esperasse. Entrei. A ponte estava firme. O claro, arrumado. Havia 2 copos, e não um. Num deles, água limpa. No outro, um dedo de água e uma florzinha branca boiando, dessas que caem inteiras. Ao lado, a fita amarela, não branca. Atada a um galho como quem sinaliza outra coisa. O pano desta vez não estava dobrado. Estava estendido, secando. Eu entendi como pude. Alguém foi atendido. Alguém talvez chegou. Alguém, quem sabe, decidiu ir embora. Se você me perguntar o que é a trilha que só existe à noite, eu não vou responder com categoria. Eu poderia falar de efeito de luz, de contraste, de olhos que no escuro aprendem a ver as prioridades do caminho. Poderia falar de gente que precisa de um trajeto para despedir, para agradecer, para achar. Poderia falar que a mata, quando gosta, abre passagem por consideração. Mas eu prefiro dizer do jeito que aprendi com Dona Elza. Algumas coisas só se orientam no escuro. Se algum dia você topar com um corredor de árvores que parece mais nítido quando a noite encosta, não vá como quem invade. Vai como quem visita. Toca num tronco, pede licença, não mexe no copo, não puxa a fita. Se tiver ponte, testa com o peso do corpo, um pé de cada vez. Se tiver 2 caminhos, escolhe com o ouvido, não só com o olho. E quando voltar, dá um obrigado para quem não tem boca. Às vezes, é o suficiente para que a trilha te aceite de novo quando você precisar. Eu sigo dirigindo por aí, topando com lugares que pedem gesto certo. Em toda a cidade parece haver uma vereda que se fecha de dia e se abre à noite. Um atalho que não é para todo mundo. E quando eu sinto no ar aquele cheiro de eucalipto recém-aberto e um sopro morno vindo de dentro, eu encosto, pego a lanterna e pergunto, educado, hoje tem caminho. Se tiver, eu entro. Se não tiver, eu espero. Porque já entendi que tem noite que é só para a trilha lembrar a si mesma. E tem noite que é para levar alguém silenciosamente, até onde a promessa de chegar finalmente alcança o lugar certo.